Et bonjour à tous, bem-vindo ao www.francesezero.com.br. Mais uma aula do módulo básico do Carré VIP, 23e leçon, e hoje vai ser uma lição muito importantíssima. Fernanda, comment ça va? Ça va bien, et toi? Ça va très bien. Essa lição, a gente vai ver, enfim, um grupo de verbo regular. A gente viu o verbo être, muito complicado, o verbo avoir, muito complicado, o verbo vouloir, pouvoir, aller, faire. Todos eram muito irregulares. E a gente vai ver um grupo de verbo que é o maior grupo. Os verbos regulares são os verbos que acabam com ER. Em português a gente também tem isso, só que o maior grupo de verbos em português são os terminados em AR, cantar, falar, mudar, etc. Todos eles têm uma terminação igual na conjugação, se vocês compararem. Em francês isso também existe, são os verbos em ER. 90% dos verbos têm essa terminação, portanto são conjugados da mesma maneira, seguem uma regra de conjugação. Isso, e hoje a gente vai aprender essa regra. Essa aula deve ser feita em frente ao computador e seguindo os passos, as letrinhas. Vamos lá. E após essa lição, vocês vão ter um reforço na lição de gramática e muitos exercícios. Porque é visual também. Vamos lá. Vamos pegar um exemplo. Então, o verbo donner é um verbo que acaba com er, donner, que significa dar, o verbo dar. Primeiramente, letra A. É importante de acompanhar. Hein? O infinitivo do verbo é donner. Acaba com er. Se pronuncia donner. E não, como muitas pessoas brasileiras falam, donner. Não, donner. Letra B. Esse verbo tem um radical. O que é o radical? É toda a parte do verbo sem o ER. Está lá no site, na letra B. Donne. Não sei como ler isso. Donne. Donne. Letra C. Então, nós vamos conjugar esse verbo. Vamos começar para escrever todos os pronomes pessoais. Você lembra, Fernanda, dos pronomes pessoais? Os da listinha aí. Isso. Je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Muito bom. Vocês podem rever a lição sobre os pronomes pessoais, caso de dúvida. Agora que nós temos todos os pronomes pessoais, nós estamos na letra D. Vamos colocar o radical após todos os pronomes pessoais. Vocês estão vendo na tela? Je mais o radical. Tu mais o radical. Il, elle mais o radical. Nous mais o radical. Vous mais o radical. Il, elle mais o radical. O radical é idêntico para todas as pessoas. Exatamente. Agora, quais são as terminações desse verbo regular? Elas são sempre iguais. As terminações são, na ordem dos pronomes pessoais, a vogal E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Isso vai valer para todos os verbos acabando em ER. Agora que nós sabemos as terminações, vamos simplesmente colocar as terminações após o radical. Estamos na letra F. Então, eu coloquei meu E, meu ES, meu E, meu ONS, meu EZ, meu ENT. Muito bom. Nós temos aqui nosso verbo donner conjugado no presente. Agora, como pronunciar? Letra G. A pronúncia da primeira pessoa, da segunda pessoa e da terceira pessoa do plural sejam
nosso E, nosso ES, nosso E e nosso ENT tenham a mesma pronúncia. Então, essas 4 pessoas têm a mesma pronúncia. A pronúncia é o som da vogal E. Simplesmente E. O som final é o som da vogal E, Isso, não da palavra inteira. isso. Por enquanto está ainda meio confuso, mas a gente está indo devagar. Nosso ONS vai se pronunciar simplesmente ON. ON. E nosso EZ vai se pronunciar simplesmente E. Vamos ver agora dentro do verbo como que fica, para ficar bem claro. Letra H. Je, eu falei que o som final era E. Então fica, Fernanda, Donne. donne. Segunda pessoa, eu falei que o ES tem o mesmo som, E. Então vai ficar Donne. muito bom. O il, elle, eu falei que tem o mesmo som também. Então vai ficar. Donne. Então, je donne, tu donnes, il, elle donne. Mesmo som. Nous, falei que o ONS tem o som de on. Então vai ficar, Fernanda, Donnons. nous donnons. O EZ, eu falei que tem o som de E. Simplesmente. Vai ficar Donner. isso. E o ENT, eu falei que tem a mesma pronúncia da primeira, segunda, terceira pessoa. O som de E. Então vai ficar Donne. isso. Donne. Esse ENT dá muita vontade de falar donente, mas não. Se fala como a primeira, segunda e terceira pessoa. Il, elle donne. Muito bom. Eu sei que está ainda confuso. Então a gente vai ver um novo verbo que funciona assim, com ER, e depois vocês vão treinar na gramática sozinhos, para ficar claro. Vamos, segundo verbo, o verbo rester. Ele acaba com ER também. E o verbo ficar. Verbo rester. A. Letra A. Infinitivo, rester. A pronúncia do infinitivo é rester e não rester. B. Qual é o radical? O radical é a parte sem o ER. Então, esse reste. Letra C. Vamos colocar todos os nossos pronomes pessoais. Je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Letra D. Vamos colocar nosso radical após os pronomes pessoais, como está na tela. Letra E. As terminações são as mesmas que o verbo donner, porque é um verbo que acaba com ER, sempre as mesmas terminações. E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Então, na letra F, eu vou colocar as terminações após o radical. É quase uma matemática mesmo. E agora, vamos ler o verbo. Vou lembrar que o je, tu, il tem a mesma pronúncia. Um som de E. Então, você pode ler o verbo, Fernanda? Je reste. Très bien, Tu restes. très bien, Il, elle reste. très bien. Nous restons. O ONS tem o som de ON. Vous restez. O EZ tem o som de E. E o último tem o mesmo som com a primeira, segunda, terceira pessoa. Il, elle reste. Isso aí, gente. É quase uma matemática. É uma construção. É bom de trabalhar num caderno. Atenção a essas regras de pronúncia, então, dos verbos. Uma sílaba tônica diferente, uma pronúncia diferente, pode levar à confusão de tempo verbal. Essas pronúncias são específicas do presente. Qualquer alteração que a gente fizer pode confundir com o passado.
Então, prestem bem atenção, reescutem para vocês realmente para vocês realmente perceberem que je, tu, il, elle e il, elle plural tem a mesma pronúncia para todos esses verbos em ER. Somente nu e vu que tem a pronúncia diferente, em on e em e no final. Então, para fechar essa aula, vamos conjugar um outro verbo. O verbo dîner. Dîner. Fernanda, o verbo dîner. Como acaba o verbo dîner? Terminação em ER. Então, faz parte do nosso primeiro grupo. Qual é o radical desse verbo? Eu suprimo o ER, o que torna o radical D-I-N. Isso. Então, a gente vai colocar o radical após todos os pronomes pessoais. Quais são as terminações na ordem? Para a primeira pessoa, je, terminação E. E. Très bien. Para a segunda pessoa, tu, terminação ES. Para a terceira pessoa, il, elle, terminação E. Para a primeira pessoa do plural, nu, terminação ONS. Muito bom. Uhum. Para a segunda pessoa do plural, vous, terminação EZ. Bom. Para a terceira pessoa do plural, il, elle, terminação ENT. Très bien, Fernanda. Quais são as características de pronúncia antes de falar o verbo? Primeira, segunda e terceira pessoas do singular, je, tu, il, elle. E terceira pessoa do plural, il, elle. Apesar de terem a escrita diferente, a terminação escrita de maneira diferente, tem o som idêntico. Uhum. E qual é esse som? Um som final de E. E, da vogal E. E você pode falar mais uma característica sobre esse E? Ele é quase mudo, quase imperceptível. Ele é bem pequenininho, ok? Como você vai pronunciar o ONS? On, E-O-E-Z. E, Agora, pode conjugar nosso verbo dîner, Fernanda. je dîne, tu dînes, il, elle dîne. Como esse E final é bem fraquinho, esse som de E, a nossa sílaba tônica acaba sendo a primeira, a sílaba mais forte. Dîne, dîne, dîne. Nous dînons, vous dînez. Aqui a gente não tem mais o som de E. Tem o forte no final de non e o forte no final de novo de ne. E a última pessoa, mais uma vez, vale sempre a pena relembrar isso. A pronúncia da última pessoa idêntica às três primeiras. Dine. E não dine, o dinente. Dina. Então, se a gente, por um minuto, só para exemplificar, tirar os pronomes, a gente fica com dina, 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 dinon, dine, dina. 4 formas idênticas. Muito bom, Fernanda. Estou feliz porque você aprendeu direitinho. Você ficou quietinha, escutou. E você soube fazer tudo. Um resumo final. Muito bom. Eu acho que vocês também. É? Não? Sim? Não? 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 Ah, então vocês vão fazer a aula de gramática e os exercícios de retenção. Ok? É isso aí. É bem mais fácil que todos os verbos irregulares que a gente viu antes. Assim, uma coisa, Fernanda, tem um que não respeita essa regra. Um só que acaba com ER, que não respeita. Ai, ai, ai. Mas a gente já conhece. É o verbo Aller. aller acaba com ER, mas... É a única exceção à regra. E você sabe por quê? Eu sei. Não. Que, na verdade, foi uma mistura de dois verbos. Existia no latim um sei lá o que, sei lá o que. Eles misturaram os dois e fizeram o verbo aller. É por isso que ele não siga essa regra. Bom, de todo jeito, então,
Todos os verbos terminados em ER seguem essa regra. Suprimir o radical e adicionar as terminações de cada pessoa para a conjugação. A exceção é simplesmente o aller, que a gente já viu, vocês já conhecem. E cuidado com essa pronúncia de E final bem fraquinho. Je dîne, je reste, je parle. Isso aí. Bon, c'est fini, Fernanda. On a tout dit maintenant. Oui, c'est fini. Je pense qu'on... Sauf si tu veux conjuguer quelques verbes pour terminer. Allez, rapidement. Dis un verbe. Commencer. Je commence, tu commences, elle commence, nous commençons, vous commencez, elle commence. À toi, le verbe arriver. J'arrive, tu arrives, il arrive, nous arrivons, vous arrivez, ils arrivent. Muito bom, Fernanda. Bon, on a été très clair, je pense. Hein? D'accord. Si vous avez de commentaires, donc, laissez-nous de commentaires. Si vous avez des questions, laissez-nous des questions. Voilà. Et faites la grammaire et les exercices et réécoutez l'épisode. Réécoutez et répétez plusieurs fois, c'est très important, cette histoire de prononciation des verbes. Oui. D'ailleurs, le verbe habiter, j'habite, tu habites, il habite, nous habitons, vous habitez, ils habitent. Le verbe appeler, je m'appelle, tu t'appelles, il s'appelle, nous appelons, vous appelez, il Oui, s'appelle. la majorité des verbes les terminent en ER. On peut faire une grande liste et laisser même sur l'épisode alors. On peut faire ça? Faire une liste des verbes pour montrer que la majorité termine en ER. La liste des verbes, Fernanda, est dans la grammaire. Une grande liste. Alors, vous allez sur la leçon de grammaire. Là, vous avez une grande liste de verbes qui sont conjugués au modèle de ER. Voilà. Merci à tous. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Bye.